Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Diego Hernandes Gonçalves, sou aluno da Uninter, com o RU 3030635 no polo de São José, Santa Catarina. Estou fazendo esse trabalho sobre o empoderamento feminino na sociedade, especificamente na cidade de São José. Então, o que acontece? Eu vou dividir em vídeos, né, os temas. Esse primeiro inicial são fatores que desencadearam a revolução do feminismo, o sufrágio feminista. Então eu vou trazer dados especificamente de outros países que não o Brasil, ao redor do mundo todo, sobre a mulher na sociedade. Fatos curiosos e interessantes que corroboraram para o que a gente tem hoje, né, na sociedade. O presente vídeo tem por objetivo demonstrar historicamente a evolução da mulher na sociedade. Este é o início de um projeto extenso que irá abordar a valorização feminina na cidade de São José, Santa Catarina, como eu já disse anteriormente. Você, mulher, já se imaginou casando com alguém que você não ama? Complicado, né? Olha, essa é uma imagem de um casamento até recém, 2017, no dia 27 de agosto. Olha a cara de felicidade da mulher. Na sequência, você consegue se imaginar em uma vida completamente focada no lar, nos afazeres domésticos e que sua maior função seja gerar um filho? Essa é uma imagem do que ocorria no passado. A mulher era utilizada majoritariamente para fazer prole, criar filhos. Aliás, se você não engravidasse de pelo menos um menino, sua vida poderia se tornar penosa. Era bem complicado mesmo. Você, mulher, era proibida de separar do seu marido. Consegue imaginar um relacionamento tóxico, abusivo e você não pode fazer nada? A lei não te permite votar, ser candidata e ser eleita. Seu marido te traía, era natural, porém se tu traísse, até apedrejamento poderia acontecer. Casos esses públicos envergonhavam apenas as mulheres. Os homens que traíam eram, infelizmente, ainda hoje há essa mentalidade de se acharem os garanhões. Mas isso tudo mudou. Obviamente, não mudou completamente, ainda há traços, mas a mudança é significativa. A partir de agora, vamos elencar um mapa cronológico com todas as mudanças ocorridas na sociedade em prol de você, mulher. Yuhu! 400 anos antes de Cristo. A história dessa mulher é bem interessante. Agnodice, ou Agnodic, foi a mais antiga mulher da antiga Grécia a ser mencionada pelos gregos, natural de Atenas, onde havia proibição legal de mulheres estudarem medicina. De acordo com Gaio Júlio, Agnodice se disfarçou, né, com roupas masculinas para assistir às aulas de Herófilos, dedicando-se principalmente ao estudo da obstetrícia e da ginecologia. Olha que interessante, ela se disfarçou de homem para estudar. Em resumo, o trabalho dela foi ameaçado pelos homens, porque ela ganhou notoriedade, até que ela acabou se revelando e as clientes na época acabaram resolvendo fazer manifestos para que a profissão dela fosse remunerada e principalmente legalizada para as mulheres. Olha uma fotinho dela, óbvio, foto não, é um desenho. Apesar do avanço da medicina, mais de 830 mulheres morrem por dia de complicações de gravidez e pós-parto. A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada, pois aconteceram em ambientes com poucos recursos. Quando a gente fala isso, são países emergentes, né, de terceiro mundo. Na sequência, no México, em 1691, ou seja, de um pulo de 400 anos para depois 1691, óbvio que houveram mulheres que lutaram, sim, mas de proeminência, de destaque na sociedade, que fizeram mudanças reais, poucas. Então tu vê assim um período bem negro na história para as mulheres. Juana Inés de la Cruz, ou apenas Soror Juana, ela foi nascida no México, é uma poetisa, dramaturga, filósofa e freira. Ela foi conhecida pelo apelido de Fênix da América e também a 10ª Musa. Ela defendeu o direito da mulher de ser respeitada como ser humano e critica o machismo da sociedade do seu tempo, gozando dos homens que
condenam a prostituição e ao mesmo tempo em que se aproveitam da sua existência. A famosa hipocrisia, né? Reclamo das prostitutas, mas uso elas. Defendeu arduamente a educação feminina. É possível filosofar perfeitamente enquanto se cozinha o jantar. Ela hoje aparece na moeda mexicana. Vamos ver a fotinho dela? Ó, essa é o desenho, né? A imagem dela. Apesar de que alguns países a educação feminina sobressai sobre a masculina, ainda temos lugares no mundo que há disparidade negativa. Na África subsaariana há 100 meninos estudando para 70 meninas. Nunca impeça uma mulher de nada. 1840 nos Estados Unidos da América, Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton estão impedidas de participar na Convenção Mundial Anti-Escravidão, realizada em Londres. E isso as leva, né, a realizar uma Convenção das Mulheres nos Estados Unidos. Nunca impeça. Olha a fotinho delas. Vamos lá. Olha o que acontece quando se impede uma mulher de fazer algo no próximo slide. 1848, Estados Unidos da América, novamente, Seneca Falls, Nova York, é o local da primeira convenção do direito das mulheres. Elizabeth escreve a Declaração de Sentimentos, criando a agenda do ativismo feminino nas próximas décadas. Quando eu falo nas próximas décadas, me aguarde, teremos mais informação sobre isso. O ativismo dela não parou, delas, né? Não pararam em apenas uma convenção. Vai tentar proibir a mulher de alguma coisa, vai. De 1849 a 1853, nos Estados Unidos mesmo, houveram mais convenções e agitações sobre o tema, livros escritos. Em alguns estados dos Estados Unidos começaram a adotar leis garantindo o direito das mulheres em algumas áreas. Já é um avanço. E acha que isso é muito, apesar de tardias lutas femininas na história da humanidade? Ainda vou lhe contar muita coisa. Cada história maravilhosa. História de luta. 1860, na Rússia. À frente do seu tempo, a proeminente ativista pelos direitos das mulheres e filantropa russa, Anna Filosofova, acreditava que era melhor educar e treinar os pobres do que fornecer benefícios em dinheiro. É aquela velha história que a gente cita no Brasil, né? Ensina a pescar ao invés de dar o peixe. Em 1860, ela cofundou uma sociedade para fornecer apoio aos pobres, incluindo não apenas moradia acessível, mas também trabalho decente para as mulheres. Anna Filosofova! Pega essa. Vamos ver a fotinho dela, a imagem. Era essa a nossa queridíssima mulher que lutou na Rússia. A pobreza é um dos maiores desafios de nosso tempo, afastando desproporcionalmente mulheres e meninas, sua saúde, emprego e segurança. Hoje, 836 milhões de pessoas ainda vivem na pobreza extrema. Estamos melhor do que na Idade Média, isso é verdade, em porcentagem e números. O capitalismo trouxe diversos avanços, mas ainda precisamos acabar com o egoísmo e melhorar a gestão dos recursos. Na sequência, 1866, novamente nos Estados Unidos, olha quem está aí, Elizabeth e Susan B. Anthony. Acham que elas pararam por aí? E se enganaram, elas formaram o American Equal Rights Association, uma organização dedicada ao objetivo do sufrágio para todos, independente de gênero ou raça. Em 1868 até 1890, partidos feministas são criados, publicações sobre o tema aumentam, mais estados aprovam lei valorizando as mulheres. Algumas derrotas no caminho aconteceram também, isso é verdade, mas não é das derrotas que eu vou citar agora. Nós vamos falar das vitórias, porque mulher é vitoriosa. 1893, Nova Zelândia. A sufragista mais famosa da Nova Zelândia, Kate Sheppard, juntamente com os outros ativistas, apresentaram uma petição monstro ao parlamento exigindo o sufrágio feminino. Para quem não sabe, sufrágio é o direito da mulher no voto, né, na participação política. E tinha quase 32 mil assinaturas, um movimento instrumental que levou a Nova Zelândia a se tornar o primeiro país autônomo a conceder direitos de votos nacionais a mulheres em 1893. Pega T. As representações das mulheres ainda está defasada na política. Em 2015, apenas 22% dos parlamentares nacionais eram mulheres, um aumento lento de 11,3% em 1995. Precisamos de vocês, mulheres, na política. Olha a fotinho dela, da nossa Kate Sheppard.
Na continuação, 1911, Japão, uma editora, escritora e ativista política pioneira, Raisho Hiratsuka, foi cofundadora da primeira revista literária de seu país, Seito, em 1911, por meio da qual desafiou os papéis tradicionais das mulheres em casa. Na edição inaugural da revista, ela, olha que debochada, incentivava as mulheres a revelar o gênio escondido dentro de nós. É isso aí, mulherada. Fotinho da nossa querida Japa aí, ó. As mulheres ocupam apenas 27% dos cargos de alta administração em organizações de mídia. E olha que mulher é criativa demais, hein? Falta ocupar esses caminhos também. No mundo, alguns países colocam a data do dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, que também é uma data bem importante a ser analisada. Se vocês não conhecem a história dessa data, é bom dar uma olhada. Só voltando rapidinho, o caso aconteceu em 1911, tá? 26 de agosto de 1920, nos Estados Unidos da América, 3/4 da legislatura estaduais ratificaram a 19ª emenda. As mulheres americanas ganham o direito de voto total. Vitória das mulheres no dia 26 de agosto de 1920, nos Estados Unidos da América. No Egito, no mesmo ano, médicos se levantam contra a FGM. Eu particularmente não conhecia esse termo, fui conhecer a partir do momento que eu fiz esse trabalho. Era a primeira campanha desse tipo. A Sociedade Egípcia de Médico vai contra a tradição de declarar os efeitos negativos da mutilação genital feminina. FGM, mutilação genital feminina. Uma prática pela qual passaram pelo menos 200 milhões de mulheres e meninas, que leva até o final do século XX, antes do termo MGF ser adotado globalmente e a prática explicitamente classificada como uma forma de violência. Hoje a ONU, movimentos de mulheres de base, sociedade civil e outros estão trabalhando juntos para acabar com essa prática, que infelizmente ainda existe. 1929, Nigéria, continente africano aí, também tinha Egito antes, óbvio, né, para quem não sabe é na África também. Aqui nós vemos a força das mulheres africanas que se uniram na chamada Guerra das Mulheres Ibos, ou Ibos, para deixarem de restringir a participação feminina no governo. Muitos governos foram derrubados, muitas mulheres morreram nessa guerra, mas o sangue derramado auxiliou as demandas que elas tinham. Uma salva de palmas para essas guerreiras, lutaram bravamente. Tá aí uma foto dessas guerreiras, obviamente eram muito mais, aqui é só um esboço, né? 1914 até 1945, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial levou as mulheres a trabalhos não tradicionais, enquanto os homens estavam lutando a guerra. Interpretamos este ato como um símbolo de empoderamento feminino, porque a mulher precisou ocupar cargos masculinos e quando os homens voltaram da guerra, elas estavam mais empoderadas, conhecendo mais as funções. Agora, para essa mulher, difícil parar, né? Depois que uma mulher sente o gostinho da liberdade, ela não para. 1945, Irlanda. O que você faria sem roupas limpas por semanas? Esse é um ato meio simbólico, a gente pode não falar muito sobre, não pode ouvir muito sobre esse caso e até, enfim, pode menosprezar, mas olha a força de mulheres. Em 1945, essas habitantes de Dublin, elas aprenderam da forma mais difícil. Elas estavam cansadas com as condições de trabalho, baixo salário, hora extra, licenças, etc. Cerca de 1.500 lavadeiras sindicalizadas entram em greve. Elas disseram: deixamos tudo para você. Para ganhar o que nos é devido, as lavanderias comerciais são atingidas, um grande negócio na época. Mais de 3 meses e muitas roupas sujas, depois que a greve termina com uma vitória e dá a todos os trabalhadores irlandeses uma segunda semana obrigatória de feriados anuais. Elas é que conquistaram isso. Aí uma foto da época. 1945 também é o ano do final da Segunda Guerra Mundial e nesse ano nasce as Nações Unidas. Ela tem uma agenda para a igualdade que foi criada nessa época. Os avanços começam a ser significativos através dessa organização mundial. Tá aí, ó, ONU. 1951, Egito também, Doria Shafik catalisou um movimento pelos direitos das mulheres no Egito, quando em 1951 ela, ao lado de 1.500 mulheres, invadiram o parlamento.
Olha a dica, tô brincando. Exigindo plenos direitos políticos, igualdade salarial e reforma nas leis de status pessoal. Esses esforços, junto com inúmeros outros que aconteceram, ajudaram a pavimentar o caminho para o direito de voto das mulheres em 1956, ou seja, 5 anos depois. Vale a pena desistir? A vitória às vezes pode estar 5 anos depois. Hashtag fica a dica. Tá aí a foto da Dória. A igualdade de gênero perante a lei ainda nem sempre se traduz em realidade. Embora mais de 140 países garantam igualdade de gênero em suas constituições, as mulheres enfrentam desigualdades direta e indiretamente por meio de leis, políticas, estereótipos e práticas sociais. Lembrando que a gente tem uma média de 202 a 204 países no mundo. 140 garantem de forma oficial, mas a gente sabe que nem todo mundo é abrangido pelas leis, né? Falta isonomia. 1951, Inglaterra. A química britânica Rosalind Franklin abriu caminho para a descoberta da estrutura dupla hélice do DNA por meio de um uso revolucionário de difração de raio-x. Franklin capturou evidência fotográfica crítica por meio de 100 horas de exposição de raio-x de feixe extremamente fino de uma máquina que ela refinou. Eu não entendo muito disso. Só aceita que ela criou algo muito bom para a sociedade. As mulheres hoje representam apenas cerca de 30% dos pesquisadores em ciências naturais, engenharia e tecnologia. Aliás, no Brasil são áreas que ganham muito dinheiro e são pouco ocupadas por meninas, mulheres. Enfim, a gente precisa ocupar essa área por mulheres, porque Rosalind Franklin é um dos maiores casos que eu conheço. Tem vários outros também, vocês podem dar uma olhada. Mulheres cientistas são casos excepcionais, elas têm descobertas incríveis. Vamos lá. No mundo, em 1959, foi declarada pela Organização da ONU, foi declarada pela ONU que a educação seria garantida como direito a todas as crianças, independentemente do seu sexo, cor, língua e religião. Cara, 1959 para eles declararem isso. Pensa, nós temos 7.000 anos de história pela religião e pouco mais de 7.000 anos, e pela ciência a gente tem bilhões de anos. Imagina, é muito recém. 1960, Guatemala, representante aqui da América, a primeira pessoa indígena a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, Rigoberta Menchú, fez campanha pela justiça social, reconciliação étnico-cultural e direitos dos povos indígenas durante e após a Guerra Civil da Guatemala. Em 2006, ela foi cofundadora do Nobel Women's Initiative para ampliar o trabalho das mulheres pela paz, justiça e igualdade. Tá aí uma fotinho dessa guerreira. 1960, República Dominicana. Símbolo da resistência popular feminista, as irmãs Mirabal, Minerva, Maria Teresa e Pátria, também conhecidas como Las Mariposas ou as Borboletas, formam um movimento de oposição para protestar abertamente contra a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana. Em 25 de novembro de 60, as irmãs são assassinadas. Mas a morte delas não foi em vão. O clamor do público impulsiona o movimento anti-Trujillo, derrubando a ditadura em um ano. O dia de seus assassinatos brutais foi marcado em 25 de novembro para aumentar a conscientização sobre o fim da violência contra as mulheres. Olha a foto dessas guerreiras, irmãs, ou seja, as borboletas, símbolo histórico de resistência. As mulheres são essenciais para uma paz duradoura. Estudos mostram que há chance de 35% maior de acordos de paz durando 15 anos quando as mulheres participam. No entanto, as mulheres ainda estão ausentes na mesa de paz. Ou seja, os países precisam utilizar mulheres também na diplomacia. 1973, Estados Unidos da América de novo. Uma pioneira campeã americana de tênis e ativista, a Billie Jean King. Olha o que ela fez, que interessante. Ela era muito boa no tênis. Ela um belo dia disse: eu não vou participar dessa competição só se o prêmio for igual para homens e mulheres.
Cara, essa exigência aí foi atendida. Que interessante. Ela luta até hoje, tá? Se eu não me engano, posso estar enganado. Dei uma pesquisada aí, mas essa mulher é guerreira. Mesmo com seus esforços, a disparidade salarial de gênero ainda existe para mulheres em todas as esferas da vida. Globalmente, as mulheres ganham 24% a menos do que os homens. Além das próprias escolhas por profissões, que geram menos renda, ainda em alguns países as leis de igualdade salarial não existem. Tá aí uma foto dessa guerreira. Vamos lá, 92, Botsuana. Como demandante, a Unity DAO ganhou o caso histórico em 92, permitindo que as mulheres casadas com não cidadãos tivessem o direito de conferir nacionalidade a seus filhos. Mais tarde, como a primeira juíza do Tribunal Superior de Botsuana, ela ganhou aclamação internacional em um caso que permitiu o povo San de Botsuana retornar às suas terras ancestrais. Olha que interessante, se você é brasileira e vem um americano, norte-americano para cá, e ele tem um filho com você, antigamente o filho seria dele. E ele a nacionalidade, ele acabaria voltando para os Estados Unidos. Ela conseguiu mudar isso partindo de Botsuana e hoje no mundo inteiro em vários países. Óbvio, precisamos lutar para muito mais, para que seja muito mais abrangente. Tá aí uma foto dessa guerreira que luta inclusive na ONU. Quando se trata de nacionalidade, ainda há processo a ser feito. Em mais de 60 países, as mulheres não têm o direito de adquirir, mudar ou manter a sua nacionalidade, inclusive para conferir nacionalidade a cônjuges estrangeiros. Complicado, não? 90. Na Índia, a ambientalista convicta Vandana Shiva formou a Navdanya na Índia durante o início da década de 90 para conservar variedades únicas de sementes e educar os agricultores sobre a diversidade ecológica. Lá em 90, a gente está falando de 90. Hoje a gente fala de alimentos naturais, de comida natural, comida mais saudável. Ela já começou isso há 3 décadas atrás. Sob Navdanya, ela também criou um programa sobre biodiversidade, alimentos e água, que empodera as mulheres na proteção dos meios de subsistência de suas comunidades. Tá aí também uma foto dessa guerreira. Desenvolvimento sustentável é o fator-chave para o empoderamento econômico das mulheres. No entanto, hoje menos de 20% dos proprietários de terra são mulheres. As diferenças de gênero no acesso à terra e ao crédito podem limitar as oportunidades econômicas para essas mulheres agricultoras. 2016, estamos próximo agora, Zimbábue, levando seu governo aos tribunais por casamento infantil. 2016, casamento infantil, pense nisso. As ex-noivas infantis Loveness Mudzuru e Ruvimbo Tsopodzi fizeram história em 2016 quando o Tribunal Constitucional do Zimbábue decidiu em seu favor, em seu favorito, declarando que ninguém no país pode se casar antes dos 18 anos, incluindo uniões consuetudinárias, ou seja, consensuais. Em todo o mundo, mais de 700 milhões de mulheres vivas hoje se casaram antes dos 18 anos. Dessas, 250 milhões casaram antes dos 15. Sem, como eu posso dizer, experiência de vida, sem, muitas vezes, os pais obrigando essa situação por questões financeiras. Para mim, é um absurdo. Mulheres nas mais altas posições do estado no mundo. De 1955 eram 0, hoje são 10%. Número pouco expressivo, precisamos muito mudar isso. Resumindo, esse é o meu trabalho, a primeira parte dele. Eu espero que tenham gostado vendo essa linha do tempo e todos os casos em diversos países. Na próxima parte eu falarei especificamente do feminismo e dos casos emblemáticos das questões históricas do Brasil, do nosso país.